Oi, minha gente. Hoje nós vamos falar sobre proporcionalidade, tá? Vamos ver como que funciona a proporcionalidade. Bom, quando duas grandezas, olha, eu vou ler, depois eu explico, né? Quando duas grandezas aumentam juntas ou diminuem juntas e na mesma proporção, são ditas diretamente proporcionais. O que é isso? Em primeiro lugar, grandezas são números. Números referentes a alguma coisa. Então, vamos ver o exemplo, olha só. Número de passagens que eu vou comprar, por exemplo. Então, são números. Isso aqui é uma grandeza. Outra grandeza, o valor a ser pago. Naturalmente, depende do número de passagens que eu vou comprar, né? E do preço de cada uma. Então, se eu comprar uma passagem, paga R$4. 2 passagens, R$8. 3 passagens, R$12. Então, percebam que essa grandeza, esses números referentes a número de passagens aumentam e o valor a ser pago aumenta também. Se esse número de passagens diminuir, o valor a ser pago vai diminuir junto. Então, quando duas grandezas aumentam juntos ou diminuem juntos, elas são ditas diretamente proporcionais. Agora, toda proporção tem uma constante, né? A constante de proporcionalidade. Vamos ver como é que a gente encontra qual é essa constante. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, você divide, olha, decora D e D de divide, uma grandeza pela outra. Se der o mesmo valor, esse valor é a constante de proporcionalidade direta. Vamos ver, 4 dividido por 1 dá 4. 8 por 2 dá 4. 12 por 3 dá 4. Então, gente, o K é a constante de proporcionalidade, no caso direta, seria 4. Só isso. Outro exemplo, porque é só isso mesmo, tá? Vamos ver agora o que se trata aqui. Torneira pingando em hora, por exemplo, seria o tempo, né, que uma torneira fica pingando. E aqui é o volume de água em litros. Vamos ver. Se ela fica pingando durante 1 hora, vai acumular 3 litros de água. Se ela ficar o dobro, vai dobrar o volume de água. Se ela ficar 3 horas, vai ser, se 1 hora ela enche 3 litros, em 3 horas vão ser 9 litros. Qual é a constante de proporcionalidade que a gente está percebendo aqui? Grandezas diretamente proporcionais, quanto mais tempo a torneira fica aberta, mais a água vai encher, mais litros de água vão ser acumulados. Então, se você dividir uma pela outra, 3 por 1 dá 3, 6 por 2 dá 3, 9 dividido por 3 também dá 3. Então, o K, constante de proporcionalidade direta, é 3. Agora, vamos ver um segundo caso, né? O segundo caso é quando uma grandeza aumenta enquanto a outra diminui. Na mesma proporção, não basta que uma aumenta e outra diminui, tem que ser na mesma proporção. Aí elas são ditas inversamente proporcionais. Exemplo, por exemplo, se eu tenho 12 balas, vou dividir essas balas pelo número de filhos. Ora, número de filhos e quantidade que cada filho vai receber. Se tiver um filho, ele vai receber as 12. Se eu tiver 2 filhos, cada um vai receber 6. Se tiver 3, cada um vai receber 4 balas. Se tiver 4 filhos, cada um só vai receber 3. E por aí vai, tá? Percebo que uma grandeza cresce, que é o número de filhos, enquanto o total de balas que cada um recebe diminui. Existe proporção? Vamos ver. Se existir, as grandezas são inversamente proporcionais. Se não existir, elas só são inversas, mas não seriam proporcionais. Vamos ver se existe a proporção. Quando elas são diretamente proporcionais, a gente divide uma pela outra. Na inversa, você faz o contrário, você multiplica uma pela outra. 12 vezes 1, 12. 6 vezes 2, 12. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 4, 12. Constante de proporcionalidade inversa é 12. Beleza até agora? Outro exemplo de proporção inversa.
a velocidade de um carro para percorrer uma distância, né? E o tempo que gasta para percorrer essa determinada distância. Vamos supor que um carro ele está a 100 km por hora, a velocidade está em km por hora, e ele demora 1 hora para percorrer um percurso. Ora, se ele diminuir na metade a velocidade, se ele for mais devagar, se ele diminuir a metade a velocidade, o que vai acontecer com o tempo para percorrer o mesmo percurso? Vai ser o dobro do tempo, né? Se for metade de novo, se 100 km por hora ele demora 1 hora para chegar, se ele diminuir 4 vezes a velocidade, ele vai demorar 4 vezes mais para chegar, tá? Então, cada vez que ele vai reduzindo, vai aumentando o tempo que ele vai gastar para percorrer o percurso. Então, as grandezas são inversas. Uma diminui, enquanto a outra aumenta. Vamos ver se existe proporção. Como é que a gente faz na inversa? Multiplica. 100 vezes 1, 100. 50 vezes 2, 100. 25 vezes 4, 100. 12,5 vezes 8, 100. 100 é a constante de proporcionalidade inversa. Gente, só isso, tá? Acabou. Agora um exemplo meio diferente. Vamos comparar o lado de um quadrado com a sua área. Vamos ver se existe proporção e se ela é direta ou inversa. Um quadrado de lado 1, qual é a área dele? A área de um quadrado é o lado vezes o lado. Então, 1 vezes 1, 1. Se o quadrado tem lado 1, a área dele é 1. Se o quadrado tem lado 2, a área dele é 4, porque lado vezes lado, 2 vezes 2 dá 4. Se o lado do quadrado é 3, a área dele é 9. 3 vezes 3 é 9. Se o lado do quadrado é 4, a área dele é 16, porque 4 vezes 4 é 16. Vamos ver se... Bom, enquanto a área o lado do quadrado cresce, a área dele cresce também. Vamos ver se existe proporção. Se existir, é direta, né? Porque as duas grandezas estão crescendo juntas. Para saber se existe proporção direta, você divide. 1 dividido por 1 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. 9 por 3 dá 3. 16 por 4 dá 4. Não tem uma constante de proporcionalidade. Portanto, não tem o K. Então, essas grandezas, elas não são proporcionais. Então, elas não existe uma proporção entre elas. Ok, gente? Próxima aula, função linear, tá? Que tem tudo a ver com a continuação disso aqui. Beijos, até a próxima.